Paz do Senhor para a amada igreja. Para não enfadar os irmãos que estarem em pé, vamos direto para o tema escolhido pela igreja. E em seguida estarei fazendo os agradecimentos. Abram vossas Bíblias, o apóstolo escreveu aos Efésios, o tema que me foi sugerido para a igreja, para o povo de Deus, capítulo 6, versículo 19. Efésios, capítulo 6, versículo 19. Amém, igreja? Amém. Assim diz o Senhor. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra de confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Poder se assentar, glorificando o nome do Senhor. Primeiramente, queremos agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui, mais uma vez, adorando o nome do Senhor. Queremos agradecer ao pastor desta igreja que nos fez o convite, agradecer a tribuna, agradecer toda a igreja e me receber aqui para a ministração da palavra do Senhor. Como foi falado aqui, o pastor Dalmir realmente é o que me conhece há mais tempo. Mas também tem o Joel também, que eu já conheço há um bom tempo também, né? Mas o pastor Dalmir eu tive mais convivência, tanto é que ele acabou de dar um testemunho meu. Amém, glória a Deus por isso. Porque, amada igreja, entendam bem, tudo que for feito nessa terra vai ficar marcado. Tudo, seja de bom ou seja de ruim, vai ficar marcado. Uns vão ter lembranças boas de nós, outros vão ter lembranças ruins, mas mesmo assim vão comentar, principalmente quando nós éramos do mundo, que fazíamos coisas que não agradavam ao Senhor, e depois que nos convertemos, também lançam em rosto. Não creem que você se converteu. Fala assim, logo você se converteu, agora você é Bíblia, agora você fala de Deus. Você fazia isso, você fazia aquilo, você fazia isso, mas o que importa é que eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Antes que eu fosse gerado, eu já era o escolhido. Então, quem tem que testemunhar de mim é o povo, mas principalmente Deus que me escolheu. Principalmente. E agora nós estamos aqui para honrar o nome dele. E falar das maravilhas de Deus, e falar das maravilhas que ele tem feito na minha vida e na vida da igreja. Tema bastante sugestivo, tema muito bom, tema que vai alegrar nossa alma, tema que pode alegrar e pode entristecer ao mesmo tempo, porque isso aqui é uma cobrança de Deus. E também vem o elogio de Deus também. Então, nós temos que estar preparados para tudo. O povo de Deus, ele não pode ser nem meio lá, nem meio cá. O que vem de Deus, a Bíblia vem de relatar que é bom. Seja correção ou não seja correção, mas vindo do alto, vindo de Deus, é bom. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, ele já chega saudando os irmãos lá em Éfeso. E dizendo que eles são fiéis, como nós estamos sendo fiéis hoje aqui na casa do Senhor, adorando o nome dele e engrandecendo o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo está testemunhando a esse povo, está testemunhando a favor dessa igreja. E não tem melhor coisa, irmãos, do que ou um irmão ou uma irmã testemunhar a nosso favor. Eu costumo falar para minha varoa, podem falar o que quiser de mim, mas quem me justifica é Deus. É Deus que me justifica. Quer falar mal, quer falar bem, não me importo, porque eu tenho um Redentor que vive. E na hora certa, quando a gente ficar calado, Deus vai vir ao nosso favor. Não adianta querer bater pé, não adianta querer arregaçar as mangas para tomar atitude com as próprias mãos, que não vai resolver o problema, só vai piorar. Mas o povo de Deus, na maioria das vezes,
ele tem que se calar. Entrega na mão de Deus, entrega na mão do Senhor e deixa Deus trabalhar. Uma hora a justiça vem. Uma hora a justiça vem. E aqui no versículo 10 vai dizer que nós temos que se fortalecer nas armaduras de Deus, no escudo da fé. Como que nós temos que nos fortalecer? Cada dia buscando a palavra. Cada dia glorificando o nome do Senhor. O texto vai dizer que é para a gente ficar fortalecido por causa das astutas ciladas do inimigo da nossa alma. Nós estamos aqui hoje louvando e cultuando o nome do Senhor, certo? Sim. Deus está dando livramento para a minha casa, Deus está dando livramento para a sua família, Deus está dando livramento para os nossos entes queridos, nossos irmãos, mas o inimigo também eles tem preparado o laço para cada um de nós. E é aí que entra o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele corta todo o laço. Porque nós estamos fazendo a vontade dEle. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, a vontade dEle prevalece. Então, amada igreja, nós que estamos em Cristo Jesus, nós não podemos ter medo de nada, nós não podemos ficar cabisbaixo com nada, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, nós sabemos que aonde nós formos, Ele vai estar junto conosco. Aonde nós estivermos, Ele vai estar junto conosco. Então, amada igreja, nós temos que estar preparados para tudo. O texto vai dizer que o Senhor tem guardado cada um de nós, porque tanto é que Ele tenha usado o nosso irmão apóstolo Paulo para falar para a igreja. E certamente os preletores vêm falando para a igreja através do Espírito Santo de Deus, confortando nossos corações, dando palavras de ânimo para nós não desistirmos. Porque tem muitos desistindo no meio do caminho. Tem muitos que não estão aguentando a cilada do inimigo da nossa alma. Irmão, se eu fosse falar para vocês o processo que eu e minha varoa passamos com nossos filhos, a gente já tinha desistido há muito tempo. A gente já tinha desistido de servir a Deus, mas nós cremos num Todo-Poderoso. Nós cremos que Ele pode inverter a situação, tanto é que inverteu. E hoje eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. Demorou? Demorou. Se eu disser que foi rápido, não estou sendo sincero com a igreja, demorou. Mas para a honra e glória do Senhor, findamos o ano, 30 para 31 e para 1º, no dia 2, Deus nos deu a vitória. Não importa o tempo que nós estamos esperando. Não importa o que o inimigo tem preparado para mim e para você. O que importa é que Deus, lá do alto dos céus, já decretou a nossa vitória. Nós não sabemos quando vai vir a vitória, mas ela vai vir. Basta somente sermos temente a Deus, obediente à palavra de Deus, seguir o Evangelho, pregoar a sua palavra, falar da sua maravilha, que certamente Deus lá do alto dos céus vai falar assim, está ali meu servo de Deus, está ali minha serva de Deus falando da minha palavra e eu vou derramar bênçãos sobre bênçãos. E aí nós estaremos cantando o hino da vitória, como Miriam, igual estou hoje cantando o hino da vitória. Eu sei que mais provas virão, eu sei disso, porque a nossa Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que nesse mundo nós vamos ter tribulação, vai ser só um refrigério. Enquanto não vem, eu e minha varoa vamos regozijar de alegria. E estar preparado com o escudo da fé. Porque quando vier, nós estamos preparados. Porque, como diz o nosso pastor Paulo Pugliese, ele vem como sapatinho de lã. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Nós temos que estar atento e nós temos que saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Agora, quando o inimigo vier, a gente ora, nós oramos, agradecemos a Deus, agradecemos, irmãos, creio, a gente tem que agradecer até pelas provas. Até pelas provas nós temos que agradecer, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, o outro Consolador, Ele está junto conosco. Porque Ele sabe que não suportaríamos. Ele sabe. Mas quando Jesus foi ao Pai,
foi para a mansão celestial. No terceiro dia ressuscitou, ele falou: deixarei o outro Consolador. E o outro Consolador está aqui nesta noite. Está aqui hoje, nos abençoando. Está aqui hoje, ouvindo a palavra. Está aqui hoje, ouvindo os louvores. Está aqui hoje, ouvindo as oportunidades. Está aqui hoje, ouvindo suas petições. Está aqui hoje para ouvir os nossos agradecimentos também. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele faz coisas que nós não acreditamos que Ele fará. Mas quando a vitória vem, é um alívio muito grande. No livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14, vai nos falar: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Deixa Deus trabalhar, igreja. Não murmure, não reclame, não fale nada contra Deus. Entregue suas petições na mão do Senhor. Essa peleja não é minha, essa peleja é do Senhor. É Ele que está falando: eu vou pelejar por vocês. E vocês e eu vos calareis. Cale. O que Ele quer dizer aqui? Ele quer dizer: se cale que eu estou trabalhando. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Você não está vendo a vitória, não está sentindo a vitória, mas eu estou trabalhando a meu favor e a seu favor. Não murmure, entregue, essa peleja não é nossa. No Êxodo também, de novo, 14, 15, então disse ao Senhor: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diz o povo que marche. A ordem não é desistir, a ordem é fazer a vontade do Senhor, a ordem não é parar no meio do caminho, a ordem não é ficar falando de A, de B ou de C. A ordem é para marchar, é para ir em frente. Nós temos que marchar porque a vinda do Senhor está próxima. A ordem é para marchar. A ordem não é retroceder. Igual falei no início, tem muitos desistindo da caminhada. Eu sei que não é fácil. Se alguém falar que servir a Jesus, servir a Deus é fácil, é mentiroso, porque não é fácil. A gente tem que abdicar de muita coisa, negar muita coisa. Até a carne, às vezes, fala mais alto. E nós temos que negar. Às vezes, o inimigo da nossa alma sopra o nosso passado, aquilo que nós gostávamos de fazer lá atrás. E vem a tentação. Mas só que a ordem, nesta noite, não pare. Não pare. Marche, continue marchando, continue fazendo a obra do Senhor, continue agradando o nome do Senhor. Ah, irmão, mas eu não estou vendo acontecer nada na minha vida, eu tenho orado, eu tenho clamado. Calma, só um instantinho, só mais um pouquinho, mas não desista, porque a vitória é certa. A minha vitória foi mais de 18 anos, e Deus concedeu a vitória. Deus concedeu a vitória para minha esposa. E estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Foi fácil esperar? Não, não é fácil esperar. Mas só temos que ter a convicção a quem nós servimos. Nós temos que ter convicção. Ou crer, ou crer. Então, se nós estamos aqui, porque nós cremos. Nós não vemos pelos olhos carnais, mas nós vemos pelos olhos da fé. E nós sabemos que tudo que Ele quiser, tudo que Ele falar, Ele vai cumprir. Então, não desista no meio do caminho, a ordem é marchar, vamos continuar marchando. Os militares, eles não marcham para trás. Os militares, eles avançam para frente. A marcha é para frente, não é para trás. É para frente, é avançando para o alvo. E o alvo é Cristo Jesus. É marchar, é fazer a vontade do Senhor, é glorificar o nome do Senhor, engrandecer o nome dEle. 1 Pedro 5,7 vai dizer para a gente lançar toda a ansiedade sobre Ele,
porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de vocês. A peleja está grande, a dificuldade está grande, o inimigo tem investido, mas Deus fala para jogar toda a ansiedade, todos os problemas sobre Ele. Deixa o inimigo tentar investir, deixa ele achar que ele está sendo vencedor, deixa ele achar que ele já conseguiu mais um para o reino dele, mas deixa ele ficar pensando que conseguiu. Mas o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Joga seus problemas, os meus problemas, nas mãos do Senhor, e Ele vai cuidar de cada um de nós. Nós vamos deitar, nós vamos levantar, nós vamos acordar, como no Salmo 3,5 diz, Salmo de Davi diz, e quando nós levantarmos e acordarmos, a vitória está batendo na nossa porta. E é um motivo de agradecer, porque a vitória maior o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas depois que nós levantarmos, a vitória bater na nossa porta, é o nosso fôlego de vida. Não tem coisa melhor da gente levantar, acordar e o nosso fôlego de vida. Porque com tudo que tem acontecido nessa terra, nós queremos ficar mais um pouco. Com tudo que o inimigo tem investido, nós queremos ficar mais um pouco. Mas louvo a Deus que Deus tem esticado a nossa vida, Deus tem esticado nossos anos de vida e estamos aqui adorando o nome dele. Uma hora Ele vai nos escolher. Porque já está sentenciado. Já está sentenciado. Tal dia, irmão Félix vem. Tal dia, a igreja vem. No arrebatamento da igreja, pode ser no arrebatamento ou pode ser individual. Mas o importante é que nós temos que continuar marchando para o alvo, andando, caminhando com Cristo, e a Bíblia vai nos dizer que, mesmo com pouca força, aquele dia que a gente está achando que a gente não vai conseguir, mas a Bíblia nos relata que, mesmo com pouca força, vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Vamos continuar caminhando com o Senhor, vamos continuar glorificando o nome do Senhor, vamos continuar adorando Ele. O inimigo, irmãos, de igreja, ele vai continuar. Ele vai continuar. Ele tem raiva da gente. Ele tem raiva. Enquanto Deus se alegra com o povo, enquanto Deus se alegra quando uma alma se rende aos pés dele, que o texto vai dizer que tem até festa no céu, o inimigo pula de raiva. E nós estamos aqui adorando. Adorando. E eu gosto, eu amo adorar esse Deus. Outrora, eu não poderia nem ouvir falar a palavra cristão. Eu não poderia nem ouvir falar a palavra Jesus. O inimigo atuava, ele armava cilada nessa situação para mim. Mas Deus me alcançou. Hoje eu falo da maravilha de Deus, eu falo para qualquer um. Não tenho vergonha de falar de Deus para ninguém. Não tenho vergonha das oportunidades da igreja, porque quando eu estava lá fora, eu não tinha vergonha de ficar nesse tal de karaokê cantando até a noite toda. Eu não tinha vergonha de ficar a noite toda na festa. Eu não tinha vergonha de ficar no pagode. Eu não tinha vergonha de fazer coisas que desagradavam a Deus. Porque na casa do Senhor eu vou ter vergonha. Por quê? Nós temos que exaltar o nome dele, porque foi ele que me resgatou, foi ele que te resgatou, porque se dependesse do inimigo, a gente ainda estava lá. Mas ele, com as suas mãos poderosas, e pelo amor a cada um de nós, ele nos resgatou. E eu estou adorando o nome do Senhor. A cada dia, conforme eu falei aqui, a cada dia que eu me levanto, eu me ajoelho, eu me avaroa, e primeiramente o que a gente faz? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado pelo nosso fôlego de vida. E ali a gente faz os nossos agradecimentos ao Senhor, pedimos um dia abençoado e vamos fazer o que tem que fazer no dia a dia. E sabendo que Deus vai nos guardar. Sabendo que Deus está conosco todos os dias. Sabendo que Deus tem nos dado os escape e livramento que a gente nem vê.
Coisas que acontecem que quando a gente abre o olho, foi o livramento de Deus. Então nós estamos aqui alegres, adorando o nome do Senhor. E alegre por estar aqui falando das maravilhas dele, falando o que ele tem feito na minha vida, falando o que ele vai fazer. E eu sei que ainda tem bênçãos ainda para ser servida para os nossos corações. Porque as bênçãos do Senhor, Deuteronômio 28, vai falar que elas vão nos alcançar. Elas vão nos alcançar. Nós não precisamos ir atrás de bênção. Eu não preciso ir em culto de libertação, de consagração, em outras denominações, atrás de bênção. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, a bênção nos alcança. E eu estou falando isso porque está nosso pastor Dalmi aqui, e eu vou falar a maravilha que Deus fez na minha vida. Eu fui chamado por evangelista, para ser evangelista, na época. Já tem um tempinho. E nesse período, veio a documentação toda para mim e tudo, o pastor Paulo falou que ia me consagrar evangelista e tal. Chamou minha esposa, perguntou aquilo que todos nós sabemos, se tinha alguma coisa contra ou não. Tá, tudo bem. Aí ele me fez uma pergunta. Você é batizado com o Espírito Santo? Eu poderia mentir, né? Eu poderia falar que não. Ou poderia falar que sim. Olhei nos olhos dele, falei assim, pastor Paulo, eu tenho feito a vontade de Deus, eu tenho procurando fazer tudo que Deus manda, mas eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Ele, infelizmente, não vou poder te consagrar. Você, amém. Se a regra é essa, ser batizado com o Espírito Santo, amém. Conforme eu falei aqui antes, eu fui buscar em outras fontes batismo com o Espírito Santo. Ah, na igreja tal tem um trabalho de libertação muito bom. Estava eu lá. Na igreja tal tem um trabalho de consagração muito bom. Lá, Deus fala, revela, batiza com o Espírito Santo. Estava eu lá. E estava em outro lugar. Estava eu. Mas na igreja, quando eu chego numa determinada igreja, que eu não vou citar o nome, quando eu coloquei a planta do meu pé nessa igreja, uma irmã da mesa de oração, quando eu estou entrando, ela fez para me parar. Ela, assim diz o Senhor, aquilo que você veio buscar aqui, você não vai receber. O que você vai receber, o que você está buscando, é aonde você congrega. Agora, olha só como é que nós somos. Eu servindo num lugar, servindo na igreja e não dando honra aos vasos de casa. Na época, era pastor Jorge Rodrigues. Pastor Jorge Rodrigues estava na frente desse trabalho. E eu fui para o trabalho de libertação. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo de qualquer maneira. E, lógico, ser evangelista, né? Porque aquele que deseja episcopado, né? Boa coisa, deseja, né? E nesse dia tinha reunião dos dirigentes. Pastor Jorge chegou e falou assim, Félix, está preparado para receber sua bênção hoje? Eu falei assim, mas não sabe de nada também? Mas Deus sabe. Mas Deus sabe. O seu segredo, aquilo que você está guardado no seu íntimo, ninguém sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe. Não adianta querer esconder que Deus vai até lá nas profundezas do mar. E Ele sabe o que eu e o que você estamos pensando. E está eu glorificando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Daqui a pouco, pum, fui batizado com o Espírito Santo. Foi lá no porão. Lá no porão. Pastor Paulo ficou incomodado com aquela barulheira. Bum, 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 bum.
pediu o pastor Dalmi para ir lá falar com o pastor Jorge para maneirar. Para maneirar, porque estavam em reunião. O pastor Dalmi chegou na porta, voltou. Chegou. Ué, o que houve, Dalmi? O que foi? Não tem como parar, pastor Paulo. Não tem. Tem um varão lá sendo batizado com o Espírito Santo. E o pastor Paulo oferece? Então deixa. Fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Fiquei quase 2 dias falando em línguas, falando em mistério. Igreja, que coisa linda, que coisa boa. Mas sabe o que é isso? É obediência à palavra do Senhor. O inimigo tentando arrumar o laço para mim. O inimigo tentando me entristecer. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, eu vou dar o desejo do seu coração. Me batizou com o Espírito Santo. Minha esposa ficou alegre, minha família ficou alegre, eu fiquei alegre. E a consagração ia ser na outra semana. Deus fez tudo certo. Deus fez tudo certo. E até hoje, esse meu batismo é comentado lá. Até hoje, porque foi um assunto marcante. E louvo a Deus que eu tenho testemunha disso. Porque muitas das vezes a gente fala, o irmão ou a irmã fala, eu não acredito nisso não creio nisso não. Mas quando a gente tem testemunha, a gente pode falar de cabeça erguida, que Deus assina embaixo. Deus assina embaixo. Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai nos falar. Bem-aventurado o varão que sofre as tentações, porque quando ele for aprovado, receberá a coroa da vida, e qual o Senhor tem posto em os que o amam. Bem-aventurado aqueles que sofrem as tentações. O texto está dizendo isso, que nós somos bem-aventurados. Porque depois que nós fomos provados e aprovados por Deus, nós teremos a coroa da vida. As tentações vão vir, as provações vão vir, mas se nós perseverarmos, continuarmos fazendo a vontade do Senhor e formos aprovados, receberemos a coroa da vida. Irmãos, tem uma recompensa para mim e para você. 2 Crônica 15:7, não desfaleça vossas mãos, porque a vossa obra ela tem uma recompensa. Não vamos desfalecer não, igreja. Eu sei que tem dia que a gente está meio cabisbaixo, tem dia que a gente não está com vontade de nada, aquele desânimo, aquela tristeza, mas hora que passa. Vamos para os trabalhos de libertação, vamos para os trabalhos de consagração, vamos aos cultos, vamos às orações, vamos a tudo que é lugar, porque Deus se alegra disso. E quando vê que as provas estão vindo, a gente até esquece. A gente até esquece porque a presença do Espírito Santo nos fortalece. A presença de Deus nos alegra. Chega aqui, a gente ouve um testemunho, ouve uma saudação e aquilo ali nos anima, igreja. Não adianta ficar em casa. É Cristo em casa. Que Cristo em casa nada. É Cristo, é no templo. É buscar no templo. A minha casa será chamada casa de oração. É aqui que a vitória vem. É aqui que nós nos enchemos da presença de Deus. É aqui que nós vemos os nossos irmãos em Cristo Jesus. É aqui que nós nos fortalecemos. Eu sei que eu vou sair daqui fortalecido na presença de Deus. Porque Deus tem prometido coisas tremendas na minha vida. Eu falo para minha esposa, meu Deus, como é que Deus promete isso? Aos nossos olhos não tem como acontecer. Não tem. Mas Deus vai e fala assim, eu vou provar que tem. E Ele vai, concede a vitória. Aí a gente fala, nem acredito que isso aconteceu. Meu Deus, se Deus deu a vitória, como é que eu não vou acreditar no que Deus fez? Nós temos que ter realmente a convicção. E nós temos que ter a certeza
que é aquele que tem preparado a cilada, mas tem aquele também que falou para a gente ter o escudo da fé, para a gente estar preparado, porque aquele que usa o escudo da fé, armadilha nenhuma vai nos derrubar. Armadilha nenhuma. Pode até a gente ficar abalado, mas o Senhor nos segura com as suas mãos poderosas, nos levanta e a gente continua louvando ao Senhor, e engrandecendo o nome do Senhor, porque o Senhor tem sido fiel sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, palavra de ânimo para mim e para a igreja. A ordem é marchar, não desista, continue servindo a Deus. Ah, mas está tanta coisa, o mundo está acabando na minha cabeça. Mas isso vai continuar caindo, vai continuar acabando. Mas não se esqueça que tem um Todo-Poderoso que pode reverter o quadro. Tem um Todo-Poderoso. Irmãos, eu já falei aqui uma vez, eu passei pelo vale da sombra da morte. Minha própria família me rejeitou, me deixou lá no hospital, minha família carnal. Foram me visitar uma vez. Quem ficou do meu lado foi minha esposa, quase 6 meses, 7 meses. A minha esposa. E Jesus. Foi aí que veio minha conversão. Foi aí que eu vi que realmente aquele que eu desprezava, aquele que eu não queria ouvir falar, aquele que eu odiava ouvir o nome, foi aquele que me resgatou de lá. Aleluia. E hoje eu estou testemunhando aqui, já fazem 24 anos. 24 anos para a honra e glória do Senhor, adorando o nome do Senhor. Eu tenho motivo de sobra para agradecer ao Senhor. Eu não rejeito uma oportunidade da parte de Deus, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou entristecer o Espírito Santo, eu vou entristecer a Deus, e eu não faço isso, porque aquilo que vier a nossas mãos, ou a vossas mãos, faça com amor, faça com carinho, não rejeite a obra do Senhor. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe sim. Sabe, cada um dentro da casa do Senhor tem um talento. Dentro da casa do Senhor, cada um tem um talento. Uns são músicos, outros pregam, outros dão saudação, outros louvam. Uma hora você vai descobrir o seu talento. Uma hora vai. Não pense que nós estamos aqui em vão. Não estamos aqui em vão. Estamos sim para adorar o nome do Senhor, mas também estamos aqui para fazer a obra do Senhor. A obra. Eu sei que a obra não é para efeito de salvação, mas é para efeito de galardão. Então, vamos continuar fazendo a obra, adorar o nome do Senhor e engrandecer o nome dEle. Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Irmãos, tudo que nós formos pedirmos ao Senhor, nós temos que crer. Nós temos que crer. Para receber, temos que crer, temos que ter fé. E tudo que pedirmos em oração, nós receberemos. No próprio livro de Tiago vai dizer que se a gente orar, pedir ao Senhor, murmurando, não crendo, é igual a onda do mar, que vai para uma banda e vai para outra, e nós não recebemos nada. Então, mediante disso tudo, nós temos que crer que o Todo-Poderoso, Ele vai continuar trabalhando na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo, falando a Éfeso, orientando a igreja para eles ficarem preparados. E nós também temos que ficar preparados pelas artimanhas do inimigo. Nós não sabemos o que ele tem preparado para mim e para você. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós temos que ter certeza. Ele está bramando como um leão. Conforme eu falei, ele não gosta da gente. Ele não gosta de nós. Então, quando nós sairmos daqui, a Bíblia vai nos dizer que nós temos que vigiar e orar. E quando sairmos daqui desse portão para fora, vamos sair daqui vigiando, orando e crendo que Deus vai continuar dando escape e dando livramento para a minha vida e para a sua vida. E crendo que vamos chegar em casa, aquelas petições que eu fiz aqui e que vocês fizeram aqui,
vai estar em casa. Vai estar lá nos aguardando a vitória. É tão bom quando a gente chega em casa, eu tenho uma benção para contar. E eu pulo de alegria. Porque a gente só quer ouvir bênção, né? Só quer ouvir bênção. Quando é prova tapa até o ouvido. Mas tem uma bênção para te contar. E começa a relatar, falar. E é só agradecer a Deus. Porque Ele continua amando a sua igreja. Ele continua falando com o seu povo. Então, amada igreja, mesmo mediante as dificuldades, Ele bota aqui o capacete, a armadura de Deus, o escudo. Nós temos que estar usando isso tudo. Porque se um não funcionar, o outro funciona. Se o outro não funcionar, o outro funciona. E o inimigo não vai ter poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. E por último, nós vamos ter o escudo do Espírito Santo. Daquele ali, não tem como. Ele é que nos guarda, é Ele que nos põe de pé. É Ele que tem nos sustentado, amada igreja. É Ele que chega e fala assim, ó, hoje o seu dia vai ser uma bênção. Já viu aquele dia que a gente acorda cantando, rindo à toa? Tem dia que a gente está assim. A gente acorda rindo à toa, cantando à toa. É a presença do Espírito Santo. E Deus falando, o Espírito Santo de Deus falando que o nosso dia vai ser abençoado. Por isso que nós estamos alegres. É por isso que nós estamos alegres, porque o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração, ao seu coração. Alegrai-vos, porque eu sou o Senhor, teu Deus. E aqui, para concluirmos, o 19 diz, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo que para ele, para dar a palavra da verdade, para Deus colocar na palavra dele para falar para o povo, notório quer dizer o quê? A confiança de todos eles, confiar na palavra de Deus, confiar no Evangelho. E é isso que nós temos que fazer, para que o povo confie que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, que o povo confie que o que eu estou pregando, o que eu estou falando, o que o pastor fala, o que o ministério fala, o que o irmão ou a irmã fala sobre Jesus Cristo, isso é verdade. E nós temos que continuar falando do Evangelho, nós temos que continuar falando das maravilhas de Deus. O povo está carente. O povo, você passa onde para, de terno, ora por mim, irmão. Semana passada, um irmão chegou, me parou na rua, eu indo para a congregação, me parou, ora por mim. Orei. Fiz o apelo? Não quis. Porque o povo quer oração, mas não quer compromisso com Deus. Não quer compromisso. O povo quer bênção, quer dinheiro, quer bens materiais, mas não quer servir o Todo-Poderoso igual nós servimos. O povo quer que a gente fale, você vai receber um carro, você vai ter uma mansão, você vai ganhar na Mega Sena. É isso que o povo quer, o ímpio, é isso que o povo quer. Mas fala, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, eu tenho Jesus. Quer? Não quer. Não quer. Mas também não podemos desistir. Porque quando eu penso em falar alguma coisa, o Espírito Santo de Deus fala no meu coração, você também era assim. Você também era assim. Você não queria ouvir o meu nome. Você não queria falar do meu nome. Você não queria saber do meu nome. Agora tenha paciência. E nós temos que ter paciência com o povo. Vamos continuar falando de Deus. Vamos continuar falando das maravilhas de Deus, mesmo que eles não queiram. Mas alguém uma hora vai se render aos pés do Senhor. De tanto falarem no meu ouvido, teve uma hora que não deu mais. As coisas que eu ia fazer, aí daqui a pouco vinha naquela facada no coração. Caramba, Deus não se agrada disso. Já era Deus trabalhando.
Então vamos continuar envolvidos com a obra do Senhor, engrandecido o nome do Senhor. O apóstolo Paulo sempre foi preocupado com a obra do Senhor. Foi perseguido. Como foi perseguido? E, no entanto, ele não desistiu. No entanto, ele continuou marchando, porque a ordem era para marchar, não era retroceder. Ele continuou marchando, até que, por fim, acabou a carreira, guardou a fé. Então, nós temos que continuar fazendo a mesma coisa. Nossos anos de vida estão se findando. A cada ano que passa, que nós completamos mais um ano de vida, está se findando. Se Jesus, conforme eu falei, não vier coletivamente buscar a igreja, vai vir individual. Isso não tem para onde correr. Não tem. Mas eu tenho certeza que aqueles que permanecerem de pé, aqueles que permanecerem louvando ao Senhor, vai estar na mansão celestial. E nós nos encontraremos lá. E estaremos louvando a Deus e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, como disse Isaías. Estaremos lá num grande coral, como os irmãos cantaram aqui, como as irmãs cantaram aqui, num grande coral, adorando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. E veremos os nossos irmãos lá do passado. Estaremos com eles, adorando o nome do Senhor, porque eu creio que a promessa de Deus é essa, de nós estarmos lá adorando o nome do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. É promessa na terra e é promessa no céu. Promessa na terra, promessa no céu. Nós não saímos perdendo, igreja. Nós não perdemos nada, nós só estamos lucrando, servindo a Deus. Enquanto muitos estão aí definhando aí, nós vemos cada atrocidade. Meu Deus do céu, a gente vê esses moradores de rua aí que a gente chega a ter pena. Mas vai falar de Deus para eles. É 7 pedras, te xinga aí, o caramba, a última vez eu fui falar para um morador de rua, me xingou até a última geração. Até a última geração. Eu falei assim, meu Deus, não tem nem como ficar em pé. Não tem nem como ficar em pé. Ainda blasfema contra Deus, fala horrores contra Deus. Aí vai e apela, para ser igual certo crente, eu prefiro ficar desse jeito. Meu Deus do céu, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sei que tem muitos cristãos que dão mau testemunho, eu sei disso, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu venho dizer também que é necessário que o joio esteja no meio do trigo. Só vai haver separação quando Jesus vir buscar a igreja. E nós temos que andar com aqueles que dá trabalho, sim. Porque aqui é o hospital. Aqui é a cura. É aqui que nós vamos ser curados. É aqui que nós vamos ser sarados. Não é lá fora, não. Então nós temos que ter paciência um com o outro. Nós temos que amar um ao outro. Nós temos que andar um com o outro de braços dados, porque senão nós não vamos chegar lá, senão nós não vamos estar na mansão celestial. E eu vejo, assim, meu Deus, o que é isso? E eu me recordo, quando eu vejo isso também, porque eu posso falar de propriedade, eu também fui morador de rua, larguei a família, o inimigo armou a cilada. Eu não tinha um escudo da fé, eu não tinha nada. Ele armou a cilada e eu caí. Mas se chateou com a esposa, se chateou com a família. Foi nada, irmãos. Não foi nada. Eu cismei, larguei tudo para ir. O inimigo falou, vai embora. E eu fui embora. Fui embora. Fiquei quase um ano na rua, morando na rua. Virei mendigo, barbudo, cabeludo. Isso tudo dentro do tema, a armadilha que o inimigo me armou. Mas o apóstolo Paulo dando um alerta que a gente tem que ter confiança no Deus que a gente serve. E nisso minha esposa descobriu onde é que eu estava, foi e me abraçou a si mesmo e me chamou para volta para dentro de casa. Do jeito que eu saí, eu voltei. Vai entender? Vai entender? Como que o inimigo ele trabalha e nós nem notamos. Tanto é que quando eu fui trabalhar com morador de rua lá na sede, o pastor Paulo já sabia disso.
Ele falou assim, não tem melhor pessoa para fazer esse trabalho senão o Félix. Aí trabalhei com o Márcio, que foi ele que implantou esse trabalho de morador de rua, presbítero Márcio, e ficamos anos trabalhando nesse trabalho de morador de rua. E eu falava para eles, quem ia com a gente, falava assim, vocês não abordem morador de rua. Tem toda uma estratégia. Eles não gostam que gritem, eles não gostam que mexam neles. Fale manso, quando for ver um morador de rua, fale com calma, não vá com uma abordagem grosseira, porque senão vocês vão ouvir coisas que vocês não vão querer ouvir. Aí pode até murmurar, mas estamos aqui para continuar fazendo a palavra do Senhor. Do jeito que Deus me resgatou, eu continuo orando para que Deus faça um milagre na vida deles também. Porque muitos são afastados da presença do Senhor, mas muitos também não conhecem o Senhor. Então a nossa função é continuar fazendo o ID, falando das maravilhas de Deus. Porque se Deus resgatou a mim, vai resgatar eles também para a honra e glória do Senhor. E eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, falta poucos, está vindo um por um. Está vindo um por um, através do meu testemunho, está vindo um por um, porque a Bíblia vem nos dizer que não é por muito falar, mas sim pelo testemunho que você dá. Você deu o testemunho, você ganha a geração toda, a sua família. E está vindo um por um. E eu creio que nós estaremos juntos, adorando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, em família, fazendo aquele culto do lar maravilhoso, adorando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor e falando o que Deus fez. Porque não tem melhor coisa do servo de Deus se reunir e começar a falar das maravilhas de Deus. Eu aprendo com cada testemunho, igreja. Quando eu ouço, tem cada testemunho que eu ouço, eu falo assim, o que eu passei não é nada. Não é nada. Mas estamos aqui para adorar o Senhor. Igreja, fiquem com essa palavra. Continuem engrandecendo o nome do Senhor. E a ordem é para marchar. Marchem, não desista. Jovens, adolescentes, anciãos, irmãos, irmãs, não desista. O inimigo da nossa alma, ele quer armar cilada, mas bota o escudo da fé na frente, que Deus vai nos dar vitória, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sempre lembro a igreja que nós devemos dar graças a Deus por tudo, e eu falo que tudo é glória de Deus, porque eu sempre lembro, se eu não tivesse a graça de Deus sobre a minha vida, eu também poderia ser um morador de rua. Poderia também estar no mundo. Então não é esforço nosso, é graça de Deus sobre nós. Agora, quando vem uma oportunidade, a palavra de Deus diz, hoje se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Aí sim você tem que tomar a decisão de seguir a Jesus, porque tem gente que não quer seguir a Jesus. E o detalhe é que todo mundo sabe das Santas Escrituras. Eu estava ontem falando com a Ana que eu, passando ali no calçadão de Éden, aí o camarada saiu lá do balcão da padaria, estava com a cervejinha dele lá, aí ele veio e me abordou. Ele sabe que eu sou dali da loja de Éden. Aí ele falou assim, a igreja vai subir. Ele já meio chapado, né? A igreja vai subir. Eu falei, eu sei. Eu falei, a igreja vai subir. Tudo que está acontecendo aí, é cumprimento da palavra de Deus. A igreja vai subir. E eu falei, eu estou quase certo que você vai ficar. Aí, não, eu estou quase certo. Porque se você não mudar de vida, não entregar sua vida a Jesus, você não vai subir. Jesus vem buscar, como você falou, a igreja. Aí, não, isso está certo. Aí eu saí, fui no mercado. Quando eu voltei, ele já estava falando com uma senhora lá. Jesus está voltando, hein? Está vendo como Deus usa?
Usa até os bêbados, né? Usa os bêbados, irmãos. O professor da ETAD, que foi meu professor, o professor da Ana, foi professor também do Marcelo Suíro, hoje ele já está na glória. Ele se converteu